Oi, gente. Eu sei que eu não tenho muito costume de aparecer por vídeo, mas eu acredito que essa experiência vai ser melhor contada por vídeo e eu acredito que assim como me abençoou, vai abençoar a vida de outras pessoas. Então, é o seguinte, uma vez eu estava envolvida numa roda de conversa com algumas pessoas e de repente essas pessoas começaram a compartilhar experiências da vida dela, tipo, experiências em festas, em coisas assim. E eu comecei a perceber o quanto eu era diferente daquelas pessoas, o quanto o comportamento que era natural para elas era completamente fora do comum para mim, e algumas coisas diferentes, opiniões diferentes, valores talvez, mas a questão é que ao ouvir elas contarem das experiências e tal, eu me senti um peixe fora d'água. E eu comecei a me sentir com receio de expor a minha opinião. Eu estava ali participando da conversa, mas eu fiquei com receio de ser verdadeira e expor a minha verdadeira opinião, aquilo que eu penso, né? Aquilo que são os meus valores, aquilo que eu vivo, porque eu comecei a ficar com receio de eu falar aquilo que eu realmente acredito e, tipo assim, ser a única pessoa que pensa diferente, ser a única pessoa que age diferente e de, tipo assim, de me julgarem mal, de falarem mal de mim, de, enfim, me excluírem, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu sei que eu cheguei em casa e eu coloquei isso em oração porque eu me senti muito mal e eu me tranquei dentro de mim. Eu não tive coragem de ser honesta, eu não tive coragem de falar abertamente sobre aquilo com aquelas pessoas e eu agi como se não tivesse acontecendo nada. Eu agi ali na frente daquelas pessoas como se nada tivesse acontecido, só que eu dentro de mim eu tava tensa. Eu tava tensa e eu tava com receio de ser de ser verdadeira. E eu cheguei em casa e eu entreguei isso em oração pra Deus, porque é uma coisa que eu faço muito, se eu tô bem, se eu tô mal, eu oro, eu converso com Deus e eu coloco tudo nas mãos dele. E aí eu sei que naquela noite, quando eu fui dormir, eu tive um sonho em que eu estava na sala de casa com alguns primos meus e nós éramos crianças e eu podia ver eu e os meus primos um do lado do outro, a gente sentada no sofá, olhando assim de frente para a televisão. Só que de repente eu começo a perceber que tem uma voz falando comigo, uma pessoa à minha esquerda falando comigo, só que eu não vi o rosto dessa pessoa, só que eu ouvi uma voz suave, calma, falando comigo e eu respondia. E os meus primos não percebiam, eles continuavam olhando para a TV e todos nós éramos crianças no sonho, aparentemente uns 6 anos de idade. E aí, a questão do sonho não é nem o que essa pessoa falava para mim, que eu acredito que era o Espírito Santo no sonho, mas sim o que aconteceu. Porque enquanto eu falava com ele, ele se aproximava de mim era nítido. Eu sabia que enquanto ele se aproximava de mim, o meu corpo ia deitando assim pro lado direito e eu sentia como se ele tivesse vindo em direção assim ao meu rosto perto de mim e conforme ele se aproximava, meu corpo deitava assim pro lado direito. E aí eu senti que ele colocou como se fosse um líquido no meu ouvido, tipo aqueles líquidos que normalmente usam para tirar cera do ouvido, aqueles líquidos que usam para destampar o ouvido ou para, enfim, e pingou no meu ouvido esquerdo. E aí, no dia que amanheceu, eu lembro que eu tava varrendo a minha casa, e aí eu comecei a ouvir a minha tia ouvindo uma pregação, que se eu não me engano eu acho que era do David Leonardo. E aí eu comecei a prestar atenção, assim, no que ele tava falando na pregação, no que tava dizendo na pregação. E no momento que eu comecei a prestar atenção, dizia assim: Deus quer que nós sejamos luz nas trevas e não luz que se apaga nas trevas. Não é correto nós agirmos por conveniência. Convenientemente em um lugar você acredita em Deus, convenientemente em outro lugar você não acredita. Convenientemente em um lugar você tem uma opinião, convenientemente em outro você já não tem mais. E quando eu ouvi aquilo, eu soube que ele estava falando comigo. Eu soube que era ele me respondendo a minha oração que eu fiz falando sobre como eu fiquei assustada diante daquela situação, em que eu me vi diante de pessoas que aparentemente pensam diferente de mim, sem nenhum julgamento, mas aparentemente pessoas diferentes de mim.
E, tipo assim, eu fui falsa comigo mesma, porque eu me tranquei a um ponto que eu não consegui ser verdadeira, e não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente seja verdadeiros com a nossa essência, com o nosso caráter, nossos valores, com a nossa fé, nossos princípios. E naquele momento eu entendi que Deus estava falando. Ele nos chama para ser luz, luz que brilha nas trevas, e não luz que se acovarda e se apaga nas trevas. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque essa foi uma experiência que me marcou muito, principalmente por causa do sonho, e como aconteceu depois, eu tenho certeza que foi algo direto de Deus para o meu coração e fez muito sentido para mim, e eu acredito que pode fazer sentido para outras pessoas também. E é isso. Tchau.